Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Tecnologia, mercado, bem-estar animal, sanidade, sustentabilidade, além, é claro, das notícias que interessam o setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos conversar sobre calendário sanitário personalizado. Mas antes, nós conversamos com os nossos parceiros da Scott Consultoria, que toda semana trazem alguma informação sobre o mercado da carne no país. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado do boi gordo, né? O que aconteceu, o que está acontecendo com o mercado nesses primeiros 22, 23 dias de janeiro, né? Como é que está o mercado? Bom, o mercado ele veio com preços relativamente estáveis, com variações acontecendo para cima e para baixo nas praças pecuárias brasileiras, mas o que chama atenção, na verdade, é a postura dos compradores, né? Aquele comprador que acredita que a cotação da arroba não cairá ao longo de fevereiro, mesmo com o carnaval ou depois do carnaval, esse comprador ele tem alongado suas escalas e não tem oferecido menos pela arroba do boi gordo, tá? Agora, tem o outro comprador, esse acredita que a cotação vai cair, que o mercado só vai pegar mesmo depois do carnaval. Esse comprador, então, ele tem feito escalas para 4 dias, 5 dias no máximo, porque ele acredita que após esse período ele possa comprar rebanhos mais baratos. Então essa tem sido, né, o que chama atenção no mercado, principalmente nesses últimos dias da semana, né, perto do 22º decêndio de janeiro, tá? Então o mercado ainda com preços estáveis, janeiro ainda com pouca gente na praça comprando, pouca gente na praça vendendo. Quando o pecuarista vai na praça e ele recebe uma oferta com redução do preço da referência, ele sai do mercado para ver o que acontece. Então ainda a gente está numa transição. Digamos ainda que a gente está nos estertores da entre-safra que começou lá em outubro de 2023. Então nós temos entre-safra em outubro, novembro, dezembro e agora janeiro, inclusive com preços semelhantes. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos com muito boa saúde e fazendo bons negócios. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito bem, como nós falamos no início do nosso programa, o tema de hoje é um calendário sanitário personalizado para cada propriedade. E para falar sobre esse tema, está conosco o médico veterinário Guilherme Moura, gerente de serviços técnicos de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal. Médico veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa A Hora do Boi. Obrigado, doutor Zé Arthur. É muito bom a gente estar aqui falando um pouquinho de um tema que é muito importante, né, para a pecuária brasileira, né? Então, e às vezes é tratado sem tanta importância por alguns pecuaristas e mesmo técnicos. Muito bem. Bom, o Brasil é esse imenso território com essa imensidade de características, né, em cada região e mesmo dentro de um estado como o Rio Grande do Sul, existem situações bastante diferenciadas. Como é que funciona e a partir de que ideia que isso foi desenvolvido esse modelo, né, de calendário sanitário
personalizado, praticamente personalizado, que se adeque a cada propriedade. Como é que isso funciona? Bem, doutor, quando a gente pensa no Brasil, né, nós temos um país continental, né? E quando a gente pensa no clima do Amazonas, do norte do país, é totalmente diferente ali do Nordeste, é totalmente diferente do Sudeste, Minas Gerais. Minas Gerais também, um estado muito grande, acaba tendo microclimas ali diferentes, né? E também na hora que a gente vai para o Sul, que além de termos várias variações de tratamento, ainda existem alguns tratamentos, vamos falar assim, que vêm da cultura do gaúcho, da cultura do pecuarista gaúcho, né? Então a gente trabalha pensando nas variações climáticas, nas variações de raças zebuínas que nós temos no Brasil, né, e distribuída por áreas, e também na variação da tecnologia utilizada por cada pecuarista nesse país que a gente tem de tamanhos continentais. Então, a partir daí, a Vetoquinol falou, se a gente fizer um calendário engessado para todo o Brasil, com certeza ele vai falhar em algumas regiões. A partir daí, em discussão junto com os nossos veterinários, nós temos mais de 50 veterinários espalhados pelo Brasil, né? Em discussão com eles, nós criamos algumas bases, alguns calendários bases para cada região, focando cada estado, né? Em alguns estados até mais de uma região. E depois, a gente também tem um aplicativo que a nossa equipe utiliza, que naquelas propriedades onde a gente trabalha mais próximo aos tomadores de decisões, aos técnicos, proprietários, gerentes, peões, a gente acaba fazendo um calendário próprio para aquela fazenda, né? Então, às vezes, eu tenho duas fazendas na mesma região, talvez até vizinhas de porteira, né, ou de cerca, aonde eu tenho um calendário trabalhado numa delas, e aí, devido ao manejo, à raça, à exploração, né, uma fazenda de gado de corte, o tratamento é totalmente diferente de uma fazenda de gado de leite. Uma fazenda de cria é diferente de uma fazenda de terminação. Então, a gente acaba trabalhando também essas particularidades de vizinho para vizinho, né, desde que eles tenham um acesso mais próximo da nossa equipe. Bom, então, na verdade, esse calendário, existe um calendário básico, né, desenvolvido pelos técnicos da Vetoquinol, que depois, então, ele é ajustado caso a caso para cada propriedade, vamos dizer, para cada, como tu disseste bem, para cada porteira, né, é feito um ajuste, e aí o que acontece? É desenvolvido um software específico para aquela propriedade? É assim que funciona? Então, nós temos um aplicativo que é o Sanivet VTQ, aonde nós conseguimos desenhar junto com os decisores, né, os gestores das propriedades, né, técnicos, gerentes, proprietários, como eu tinha dito antes, que a gente consegue estabelecer quais seriam todos os manejos dentro daquela propriedade, levando em consideração, né, índices zootécnicos, índices de doenças, manejo de nutrição, manejo de reprodução e, principalmente, os manejos de terapêuticos, vacinas e endo e ectoparasitas. A partir do momento que nossa equipe entra em contato com o técnico, com os decisores dessa propriedade, nós vamos desenhar qual o melhor calendário para ser utilizado dentro dessa propriedade por um período. 3 meses, 6 meses, 1 ano. O ideal é sempre saber 1 ano. E a partir desse momento que a gente define o que é feito, a gente insere produtos, né? Insere datas, quantidade de uso, e aí esse aplicativo vai trazer para mim quanto que esse pecuarista precisa comprar durante o ano, por exemplo, de um endectocida, de frascos de endectocida, frascos de vacinas, terapêuticos. E, no final, eu ainda tenho um relatório me mostrando qual é o investimento
na linha Vetoquinol, esse pecuarista vai fazer durante esse ano, né, por categoria, por animal e por quilo de animal. Então isso é legal, o cara ele consegue desenhar vamos falar que começamos agora o ano de tratamento, começou em agosto. Então ele vai pegar de agosto a maio do ano que vem, mais ou menos, né? Então ele vai conseguir desenhar todos os manejos que ele vai fazer de agosto até maio, ou até julho, né? Vamos pensar fechando um ano. Quantas vezes ele vai levar esse gado, o rebanho dele ao curral. Ele vai conseguir prever qual a quantidade de medicamento ele vai comprar. Com isso, ele começa a ter volume de compra e volume de negociação. Também ele acaba tendo também economias aí na hora de negociar com as lojas, com as indústrias parceiras, né? Porque ele tem um volume maior aí. E outro ponto mais importante, ele não tem aquele, vamos falar, apaga-fogo, né? A quantidade de intervenções durante o ano que não eram esperadas vai diminuir bem. Porque o calendário sanitário nada mais é do que eu criar períodos de tratamento e prevenção de doenças. Com isso eu consigo diminuir a quantidade de enfermidades dentro da propriedade, diminuir os manejos dentro da propriedade e, o mais importante, consequentemente, eu vou trazer mais lucratividade para o produtor. E como a gente falou, cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo. A gente pode ter ali a base, né, o esqueleto de um programa sanitário, mas cada caso tem suas particularidades. Então a gente consegue adaptar isso dentro do Sanivet VTQ. Bom, pelo que eu entendi, então, Guilherme, esse aplicativo ele não trata somente dos ajustes sanitários de cada propriedade, mas ele vai além na medida em que ele vê aspectos inclusive da parte reprodutiva, manejo zootécnico, entre outras, né, além, claro, de todo o manejo sanitário que é estabelecido. É assim que funciona? Exatamente, eu consigo desenhar todos os manejos que eu tenho na fazenda. Por exemplo, eu tenho um manejo eu tenho estação de monta. Uma estação de monta, ela começa qual mês, ela termina qual mês. Consequentemente, eu vou ter uma estação de parição. Ela começa qual mês, termina qual mês. Né? Quando que eu vou ter que fazer uma vacinação, por exemplo, nas fêmeas de brucelose, que é obrigatória. Quando eu vou fazer uma vacinação de clostridiose, que é recomendável, né? Raiva também, que é recomendável e obrigatório em alguns lugares. Outro ponto, quando que eu vou ter que fazer um andrológico do touro? Porque o touro também tem que chegar. Se eu trabalho com monta natural, eu tenho que ter um plano de andrológico para fazer ver se meus touros estão ok para aquela estação, né? Então você acaba período de desmama, então a gente consegue trabalhar muito bem isso dentro do aplicativo com datas. A gente vai colocar as datas. Lógico, ali a gente não entra em detalhe de protocolo, não entra em detalhe de manejo e tal, mas eu já tenho dentro de um protocolo, dentro de uma planilha, né? Eu vou ter todas as movimentações do meu rebanho durante o ano. Bom, bastante interessante, né? É um aplicativo também, pelo menos ele é mais abrangente que alguns aplicativos que tem, né, que são vendidos por aí para manejo de propriedade. Guilherme, para a gente, né, como poder contextualizar um pouco melhor, qual é a estrutura da Vetoquinol, claro, tentando, para Rio Grande do Sul, quantos técnicos envolvidos vocês têm por aqui? Já existe alguma propriedade, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, em que já esteja em aplicação esse software, esse calendário? A gente hoje, no Rio Grande do Sul, nós estamos com 5 técnicos direto no campo, mais
5 pessoas na nossa equipe de venda, né? E a gente tem algumas fazendas aí no Rio Grande do Sul, sim, que já trabalham com isso, com esse software. Acredito que nós estamos falando em torno de 30 fazendas no Rio Grande do Sul, tá? Que já tem algum calendário feito para com o Sanivet pela nossa equipe. Outro ponto que a gente vai trabalhar também, vai começar agora, já tem alguns casos que nós já estamos fazendo treinamentos e tal, inclusive hoje, dia 23, desculpa. Inclusive, outro ponto é que nós estamos fazendo treinamentos para balconistas, né? Aonde a gente está mostrando calendários bases, né? Que eu criando calendários bases, minha chance de erro para o Rio Grande do Sul ela é menor. E a gente pensando no período, né, no ano de tratamento, iniciando-se em agosto, finalizando em maio, porque junho e julho, devido às condições climáticas, normalmente não existe manejo em gado, né? Então, mas podendo também estender, dependendo da necessidade de cada propriedade. Então, a gente também está trabalhando, além desse trabalho especializado, né, vamos falar específico para cada propriedade, personalizado, a gente ainda tem, como a gente disse ali no começo da entrevista, alguns calendários um pouco mais engessados, um pouco mais fixos, porém desenvolvidos para o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, Guilherme, e assim, ó, o uso desse, né, desse aplicativo, né, desse calendário, de que maneira ele pode, você já tem medido esses valores, contribuir na rentabilidade da propriedade rural? O que a gente tem visto, né, com o aplicativo hoje ele é um aplicativo que a nossa equipe utiliza, né? Ela passa relatórios aos pecuaristas. Ele mostra essa questão de quanto que eu vou ter que comprar, como que eu estou indo, e o mais legal é que eu começo lá, na primeira visita, eu vou notar alguns índices zootécnicos interessantes, por exemplo, taxa de nascimento, taxa de prenhez, né, idade ao primeiro cio, ou a primeira gestação, né, o que eu faço? Com acompanhar da nossa equipe, 1 ano, 6 meses, 1 ano, eu começo a conseguir mensurar a evolução do rebanho nesse ponto, né? Então, por exemplo, cada ponto percentual que eu aumento, por exemplo, numa taxa de prenhez ou numa taxa de nascimento, às vezes eu pago todo o tratamento do meu rebanho, que é um animal a mais por ano dentro da minha propriedade. Então a gente acaba tendo essas vantagens. E outro ponto que a gente vê extremamente fundamental é a diminuição de doenças dentro de um rebanho. Se eu faço um calendário bem desenhado para a minha propriedade, o que acontece? Com o tempo, as doenças que eu tinha dentro da propriedade tendem a diminuir. Infestações de ecto e endoparasitas, verminose, mesmo tristeza, né, o amarelão, chamado aí no tristeza parasitária, que é o amarelão chamado no sul do país. Todas essas doenças a gente consegue controlar com o calendário sanitário. Outro ponto, doenças como carbúnculo, né, também pela vacinação raiva, a vacinação é fundamental, né? E também, outro ponto que a gente vê em ganho é o manejo. Os colaboradores das fazendas, né, os peões das fazendas, trabalham, vamos falar assim, mais satisfeitos quando eles têm um programa para seguir, né, um cronograma a seguir, não trabalhando com a incerteza. Amanhã eu vou trabalhar no curral. O cara, se ele estivesse planejando para fazer outra coisa, ele já vai para o curral já com não tão feliz assim falando, né? Então a gente acaba tendo um programa, um cronograma, uma agenda para cumprir, né? E com isso a gente tende a diminuir as doenças, com isso a gente aumenta a produtividade, com isso aumenta a lucratividade também. Outro ponto que eu falei, como eu já sei quanto que eu vou gastar de cada produto durante o ano, eu posso antecipar compras,
eu posso ter um volume de negociação com os parceiros lojistas, né? Então, eu consigo também ter uma margem de negociação melhor aí. E a gente hoje sabe, pecuarista tem que fazer conta, né? Com as oscilações que o mercado causa e o clima, igual esse ano nós tivemos no Rio Grande do Sul uma seca muito grande, né? Nós estamos tendo problema com parasitas agora no final do ano, após essas chuvas, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que o pecuarista não controla. Clima, mercado, ele não controla. Mas gasto, manejo, agenda dentro da fazenda, ele consegue controlar. E ele fazendo uma boa gestão, ao final, ele vai ter um bom retorno. E o calendário sanitário está dentro desse retorno financeiro dele, né? Dessa boa gestão. Tá bem, claro, tem alguns itens, né, da produção que o próprio produtor rural não consegue dominar. Guilherme, eu te agradeço pela apresentação desse calendário, vamos dizer, calendário personalizado, né? Eu acho que é uma ferramenta bastante importante para o nosso homem do agronegócio, como eu digo, e para encerrar, né, o nosso programa, eu deixaria alguns minutos aí para as tuas considerações finais. Eu que agradeço, Zé Arthur, essa oportunidade. É muito bom estar falando aí para um público tão importante que é o Rio Grande do Sul e os seus outros espectadores, que eu tenho certeza que ultrapassa as fronteiras gaúchas, né? E é muito importante, vou colocar em evidência, que o agronegócio, né, a agropecuária, ela é muito importante para o nosso país, ela é muito importante para o Brasil. Né? Se você for pensar, talvez a gente seja, como todo mundo fala, né, o celeiro do mundo. E ela faz com que o nosso país vá para frente. Né? E a Vetoquinol, ela está à disposição, né, do pecuarista gaúcho, do pecuarista brasileiro, para dar todo o suporte possível, seja na linha de terapêuticos como antiparasitários, né? E convido a todos os pecuaristas aí procurarem umas lojas parceiras nossas, conversarem com os nossos técnicos aí no campo e, quem sabe, começar a trabalhar com a gente num calendário sanitário personalizado e que traga bons resultados, né, para o pecuarista gaúcho e para o pecuarista que assiste vocês aí também. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Esse foi o médico veterinário Guilherme Moura, gerente de serviços técnicos de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal. O programa A Hora do Boi volta na próxima semana. Até lá.